O vídeo é sobre administração, na administração de empresas, mas o tema específico, ou seja, a playlist específica desse vídeo é administração de recursos humanos. Esta que é uma playlist que vai ao ar toda, deixa eu ver, segunda-feira TGA, terça estratégia, toda quarta-feira. A produção é na quinta, eu errei num vídeo desse, que eu comentei dizendo que a produção era na quarta, mas é na quinta. Enfim, o vídeo anterior a este aqui, eu fiz uma diferenciação. Na verdade, o vídeo anterior, esse aqui, foi um vídeo que eu apenas fiquei repetindo o conceito de administração de recursos humanos. Mas o anterior, aquele, baseado no livro, eu fiz a diferenciação entre pessoas vistas como pessoas ou pessoas vistas como recursos. E a gente aprendeu que como pessoas leva-se em consideração a individualidade, a personalidade, e o tratamento pessoal é individualizado, né? Já visto como recursos, o tratamento é pela média, igual ao genérico, né? Você observa as habilidades, capacidades, experiências, destrezas e conhecimentos necessários para uma determinada função ou atividade. E nesse vídeo eu quero falar sobre a variabilidade humana, ou seja, o que envolve os fatores internos e externos que envolvem o comportamento humano em si, né? Então isso é a variabilidade humana, que eu daqui a pouco farei a leitura do texto, né? Lembrando que eu estou usando esse livro aqui para construir essa playlist. Caso você tenha interesse no livro, ele está na descrição, né, do Hidalberto Chiavenato, um livro básico também de administração de recursos humanos. E ele tem uma figura bem interessante aqui, que ele mostra o que envolve a pessoa. É uma figura genérica, né? Que ele diz que o que envolve a pessoa é a sua profissão, é a política, é o trabalho, são grupos religiosos, é a família, o clube escola, enfim. Tudo isso evidencia a variabilidade humana. E que as variáveis intervenientes, aqui eu estou fazendo um resumo antes de fazer a leitura do texto, e que as variáveis intervenientes são os fatores internos e externos. Os fatores internos têm relação com a personalidade, aprendizagem, motivação, percepção e valores, enquanto que os fatores externos é o ambiente organizacional, regras e regulamentos, cultura política, métodos e processos, recompensas, punições e grau de confiança. Os fatores internos têm a ver com o comportamento da pessoa dentro da empresa, enquanto que os fatores internos têm a ver com o comportamento da pessoa na organização. Que é a pessoa, né? O comportamento na verdade não é o comportamento, mas é a própria pessoa na organização. Seria um input, vamos dizer assim. Então, o vídeo de hoje, resumindo, é sobre isso, sobre a variabilidade humana, que envolve todas as áreas que envolvem que aquele determinado indivíduo está envolvido, bem como essas variáveis podem ser de forma interna ou de forma externa. E o texto, vamos usar o texto para ver o que é que ele diz. O homem é um animal social com uma irreprimível tendência à vida em sociedade. Ele vive em organizações em um ambiente cada vez mais complexo e dinâmico. Assim, organizações são pessoas, organizações são grupos e organizações são organizações. Gerentes administram pessoas, gerentes administram grupos e gerentes administram organizações. Gerentes são pessoas, gerentes são membros de grupos e gerentes são membros de organizações. Contudo, a variabilidade humana é enorme. Cada pessoa é um fenômeno multidimensional, sujeito às influências de uma enormidade de variáveis. O raio de diferenças em aptidões é grande e os padrões de comportamento aprendidos são diversos. As organizações não dispõem de dados ou meios para compreender os seus membros em sua total complexidade. Se as organizações são compostas de pessoas, o estudo das pessoas constitui unidade básica para o estudo das organizações e principalmente na administração de recursos humanos. Mas se as organizações são compostas de pessoas e estas precisam engajar-se em organizações para alcançar os seus objetivos, nem sempre esse casamento é fácil. Se as organizações são diferentes entre si, o mesmo ocorre com as pessoas. As diferenças individuais fazem com que cada pessoa tenha sua própria característica de personalidade, suas aspirações, seus valores, suas atitudes, suas motivações, suas aptidões. Cada pessoa é um fenômeno multidimensional, sujeito às influências de uma enormidade de variáveis. Então esse é o texto que ele traz sobre essas questões. E eu quero finalizar esse vídeo repetindo, né, os fatores internos e externos que influenciam o comportamento humano. Quero dar uma ênfase nisso, um breve resumo, né? Estamos tratando sobre a variabilidade humana dentro das organizações, não só dentro das organizações, mas também fora, né?
E o livro traz os fatores internos e externos que influenciam essa variabilidade humana. E os fatores internos se relacionam à personalidade, à aprendizagem de uma pessoa, à motivação, à sua percepção, os seus valores. Isso, nos fatores internos, representam a pessoa em si na organização. E aí, já os fatores externos têm relação com o ambiente organizacional em que ela está trabalhando, as regras e regulamentos da organização, a cultura da organização, as políticas da empresa, os métodos e processos da empresa, recompensas e punições e mesmo o grau de confiança. Esses fatores externos se relacionam ao comportamento da pessoa dentro da organização. Então, esses fatores, eles se relacionam a isso, o comportamento que a pessoa tem em relação à empresa. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, um breve resumo sobre os fatores internos e externos que influenciam o comportamento humano, que é extremamente complexo e variável. Valeu, até o próximo vídeo de quarta-feira que vem sobre administração de recursos humanos, e eu tratarei sobre cognição humana. Aqui no final do vídeo eu vou deixar a playlist de administração de empresas e também o último vídeo sobre administração de empresas, algum tema específico disto, que provavelmente terá sido administração estratégica.